Eu quero começar aqui do capítulo 7 para você entender porque existe uma palavrinha que muda todo o nosso entendimento a respeito das 10 pragas, a respeito de Deus, a respeito das pragas, enfim, é muito importante. No capítulo 7, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: Olha, eu te faço como um Deus para o Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu mandar, e teu irmão Arão falará ao Faraó. Lembrando que Moisés era gago, vamos lembrar disso. Para que deixe sair os israelitas do país. Quanto a mim, vou endurecer o coração do Faraó e multiplicar sinais e prodígios no Egito. Aqui começa um entendimento muito importante para mim e para você. Quando essa palavra foi traduzida para nós, ela vem do hebraico e no hebraico, na hora de traduzir para o português, existe uma dificuldadezinha aqui nessa palavra endurecer o coração do faraó. Se você for lendo do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver que existem algumas partes que vão dizer o Senhor endureceu o coração do faraó e também o coração do faraó se endureceu. São dois entendimentos muito diferentes. Mas por que existe esse conflito aqui? Será que foi Deus que endureceu o coração do faraó propositalmente para que essas pragas chegassem até ali? Então Deus manda as pragas, foi isso que aconteceu? Então Deus manda castigo, manda praga. O faraó, então, não tinha liberdade de escolher ali? Meu amado, minha amada, aqui que está o ponto muito importante para mim e para você. Se a gente vai no hebraico, existem dois verbos utilizados aqui. Hazak, no hebraico. Este verbo hazak, que pode ser traduzido como endureceu, a melhor tradução é um verbo do hebraico que tem muita tradução. Então aqui é que complica, porque a tradução, ela pode ser muitas coisas que a pessoa vai colocar ali na hora de traduzir. Então, esse verbo hazak, ele pode ser traduzido como fortaleceu. Fortaleceu, ser forte, tem uma gama de significados. Então, o mais indicado é esse. O Senhor fortaleceu o coração do faraó. O que significa fortaleceu o coração do faraó? Que Deus haveria derramado uma graça para o faraó para que ele escolhesse bem, para que ele conseguisse fazer um bom discernimento. Deus deu uma graça ali para que o faraó escolhesse certo. Segundo verbo, kavat. Esse verbo kavat, do hebraico, ele pode ser traduzido como pesar, pesar a mão ali, pesar, endurecer, ou também honrar, né? O verbo dar glória a Deus, por exemplo, vem a palavra, né? Dar glória, glorificar a Deus, vem desse verbo. Kavot, né? Vem do kavat. Então, entenda aqui uma coisa. Deus poderia aqui endurecer o coração do faraó, fazer com que o faraó negasse ali e provocasse todas essas pragas ao Egito? É aqui que nós precisamos parar, meus amados. Entenda. O faraó, ele há liberdade, ele tem liberdade de escolher. Então, o verbo correto aqui no início é Deus fortaleceu o coração do faraó. Aqui o verbo é hazak. Então, Deus fortaleceu o coração do faraó e multiplicou sinais e prodígios. Só que, o que é o grave? O faraó já estava com o seu coração endurecido. Então, na hora que a tradução vai dizendo
E o coração do faraó se endureceu. E o coração do faraó se endureceu, que é a melhor tradução. E o coração do faraó se endureceu. Ou Deus fortaleceu o coração de faraó, ou o coração do faraó se endureceu. Nós precisamos entender que Deus nunca tira a nossa liberdade. Deus derrama uma graça para que a gente escolha. E o faraó escolheu não libertar o povo. Por quê? Porque aquele povo já era escravo. A gente precisa lembrar de toda essa história que a gente já partilhou um pouquinho antes, na campanha anterior. Isso já apavorava o Egito, porque os hebreus eram muito mais, o povo de Deus era muito maior do que o povo egípcio, então por isso houve a morte dos primogênitos, né, lá no início, porque tentando controlar um pouco a quantidade de gente, porque o medo deles era, se esse povo se rebelar, imagina, eles acabam com o Egito, porque eles eram em quantidade muito maior. Então já havia um pânico no Egito, porque eles eram de quantidade muito maior. Se esse povo fosse embora, o Egito estava perdido, porque não tinha quem trabalhasse. E o povo egípcio é muito menor, é uma quantidade de gente muito reduzida. Então isso já causava um pânico no faraó, o pensamento desse povo ir embora. Então, aqui, o pecado do faraó era impor rigorosas regras. Essa escravidão do povo era muito pesada. Então, esse era o grande pecado do faraó. Ele escravizou o povo de Deus. Entenda, meu amado, minha amada, isso aqui é muito importante, que por mais que as coisas aconteçam conosco, por mais que coisas ruins aconteçam conosco, nunca estão na vontade de Deus. Deus não quer que nada ruim te aconteça, meu filho. Mas o pecado do outro pode causar feridas a nós. Então, uma pessoa que sai alcoolizada, dirige alcoolizada e bate um carro, provoca um acidente terrível e ali morre alguém no outro carro ou até mesmo no próprio carro, vai dizer, foi Deus que permitiu? De jeito nenhum. Deus não quer a morte dos seus filhos, Deus não quer o sofrimento, Deus não quer o mal para os seus filhos. Deus derrama graça aos nossos corações para que a gente faça certas escolhas, faça escolhas certas. Mas se uma pessoa começa a fazer muitas escolhas erradas, se uma pessoa vai optando pelo pecado, optando pelo pecado, optando pelo pecado, o que acontece? O coração se endurece. O coração do faraó estava duro. Então, aquela graça de Deus não o alcançava, porque ele já estava endurecido pelo pecado. Quando uma pessoa comete um pecado contra você, contra a tua casa, contra a tua família, entenda uma coisa, isso não é da vontade de Deus. Deus não quer o mal para os seus filhos, e essa frase é muito séria. Deus permite, então Deus permitiu esse mal. Entenda, meu filho, minha filha, o que Deus permitiu? O livre-arbítrio. Deus deu liberdade para mim, para você. Se Deus não nos desse liberdade, seríamos marionetes na mão de Deus. Então, se eu digo que foi Deus que endureceu o coração do faraó, eu estou dizendo que Deus fez e o faraó estava sem liberdade de escolha. Isso não é verdade. Deus se contradiz se ele tira a liberdade de alguém. Então Deus nos dá liberdade. Só que o mau uso da minha liberdade provoca muitos males, não só a mim, mas a todos que estão à minha volta. Deus permitiu então este mal, este acidente, este assassinato, este abuso, esta traição, este erro médico. Meu filho, minha filha, não. Deus permitiu o livre-arbítrio. E ele não pode tirar. Imagina, quisera eu, na hora que eu fosse pecar, Deus tirasse meu livre-arbítrio. É impossível. Deus deu. Deus não tira o livre-arbítrio. E ele disse, ele explica, ele ensina.
ele já se encarnou, ele veio para dizer, se você pecar, o salário do pecado é a morte. A tua morte é a morte de outros inocentes que não tem nada com isso. Só que o que é importantíssimo aqui? Nenhum pecado, nenhum mal que cometeram contra você, sua vida, sua casa, sua família, passa despercebido do olhar de Deus. Nenhum mal. Nenhum mal, meu filho, minha filha, passa despercebido do olhar de Deus. Deus viu o sofrimento do seu povo e levantou Moisés. Deus viu o sofrimento do seu povo e vai levantar este socorro em tua direção. Deus viu o coração desse povo que buscava ele. E aqui Deus luta pelo seu povo. O que são essas pragas? Entenda, o salário do pecado é a morte. E isso é muito importante para mim e para você aqui. Porque o salário do pecado, meu filho, é a morte, a minha morte, a tua morte, a morte da tua casa. O pecado tem o poder de endurecer o nosso coração, de nos tornar insensíveis. O faraó já estava insensível por causa da quantidade de pecado. Uma pessoa que vai vivendo no pecado, ela vai sendo arrastada por uma forte correnteza e quando ela percebe, ela já está morrendo afogada. O pecado, ele é assim, você entra no pecado, você vai indo na correnteza. Se você não sair rápido desse pecado, você vai se afogar. Então, por isso, a gente não pode deixar essa palavra entrar num ouvido e sair pelo outro. O pecado traz terríveis consequências. Aquele povo pagou pelas consequências do pecado do faraó. Todo o povo egípcio pagou pelo pecado daquele faraó, pela decisão daquele faraó. E isso é muito sério. Porque tem pais e filhos, tem pais, mães, que estão tomando decisões sérias, pecados sérios estão sendo cometidos, e toda a tua família vai sofrer por causa da tua escolha. E Deus está chamando você. Deus está me chamando. Deus está gritando, muda. Como ele foi até o faraó, ele levantou Moisés e disse, muda de atitude, muda de atitude. E o faraó foi ali, não muda, não muda. E é belíssimo quando a gente vai vendo ao longo da trajetória, aqui no capítulo 9, você pode, se você quiser tomar aí comigo, nós vamos percebendo aqui no capítulo 9, o quanto o faraó vai começando a se arrepender. E ele vai dizendo, pelo amor de Deus, eu pequei, né? Então, ele depois de sofrer com uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas. Aqui, ó, capítulo 25, capítulo 9, versículo 25, é isso. Ele vai dizendo, o granizo castigou em todo o território do Egito tudo o que estava nos campos, tanto pessoas como animais. Atingiu toda a vegetação, destroçou todas as árvores. Só na terra onde moravam os israelitas não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés, e aí ele disse, dessa vez eu pequei, o Senhor é que está com a razão, eu e o meu povo somos culpados. Suplicai ao Senhor, basta dessas terríveis trovoadas. E Deus é tão maravilhoso que o faraó pedia perdão. Moisés suplicava e Deus retirava a praga. Acabava o sofrimento. Quando acabava o sofrimento, ele tornava a pecar. Ele tornava a endurecer o coração. E aí vinha a próxima praga. E ele pedia perdão e Deus retirava. Deus, meus amados, ele é intenso na sua misericórdia, no seu perdão, no seu amor. Mesmo o faraó já tendo pecado, já tendo voltado atrás, inúmeras vezes Deus concedeu o perdão todas as vezes que ele pediu.
E isso é lindo, porque você pode dizer assim, mas eu pequei, Raquel. Meu filho, peça perdão ao Senhor e Ele renovará a tua energia, a tua força, Ele retirará o sofrimento que este pecado te causou, Ele vai te levantar. Mas é fundamental entendermos o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. O nosso Deus é um Deus rico em amor. O nosso Deus é um Deus rápido para perdoar. Mas o meu pecado é que produz o sofrimento. O meu pecado é que produz a morte. E o grande desejo dele é fortalecer você, a mim. Essa graça está sendo derramada sobre nós, como foi derramada sobre o faraó e como é derramada sobre todos. Deus nos dá a graça para escolhermos pelo bem. Entenda um segundo ponto aqui muito importante. Aquele povo israelita, aquele que era o povo de Deus, nenhuma praga recaiu sobre eles. E aqui tem 2 pontos fortes. Por quê? O líder desse povo era um líder conectado a Deus. Era um líder obediente a Deus. Era um líder temente a Deus. Todo este povo recebe graças de proteção. Mas mesmo tendo um líder assim, Deus testa o povo. Deus manda que aquele povo pegue um cordeiro sem mancha, que preparem-se para a Páscoa, que chamem alguns vizinhos, que matem aquele cordeiro e que peguem aquele sangue e marquem as portas da casa. Família, quando aquele povo quando aquele povo começa a marcar a porta da casa, é a liberdade. Deus disse: clame o sangue. O meu sangue te protegerá. Aquele que não tiver a porta da casa marcada com o sangue do cordeiro, o anjo exterminador irá entrar. Mas em toda casa que houver a marca do sangue, o mal não entrará. Perceba aqui que, por mais que aquele povo tivesse um líder em obediência e várias pragas não tivessem atingido a eles por causa da obediência daquele líder, houve um momento em que dependia da obediência de cada pessoa. E ali, aqueles que obedeceram, que ouviram a voz do líder e marcaram as suas portas, uns podem ter dito: é bobagem, vou botar sangue na minha porta, botar sangue na porta da minha casa, vou nada. Pra que eu vou ficar aqui rezando essa live do sangue de Jesus toda noite? Pra que eu vou fazer isso? Porque se esse anjo exterminador passar aqui pela minha porta essa noite, mas justo essa noite, vai nada, vou rezar isso nada, vou marcar nada, vou fazer nada. Se uma noite aquela família não tivesse obedecido, poderia ter sido a última noite daquela família. Aqueles que obedeceram e marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro, estes foram protegidos. Estes foram alcançados. Meu amado, minha amada, entenda. O sangue de Cristo, ele lava os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Toda vez que você vai clamando o sangue de Cristo, ele vai agindo em nós em 2 formas. Ele vai purificando o nosso coração, tirando essa dureza. Ele vai nos fazendo enxergar os nossos pecados, ele vai nos fortalecendo para tomarmos a decisão correta e ele vai nos protegendo de todo o mal. Porque o pecado, ele abre a porta e dá poder ao mal contra nós. Mas a partir do momento que você clama o sangue de Jesus, o sangue de Cristo compra a mim e a você. Compra o nosso direito. E o inferno não tem mais poder sobre nós. Por isso que uma casa que clama o sangue de Cristo toda noite, ela já está recebendo libertações, ela já está recebendo proteções que os olhos não têm capacidade de perceber. Terceira coisa aqui muito importante, meu amado, minha amada, entenda. A casa de um cristão
é uma casa protegida. A casa de um cristão é uma casa protegida. Quando você clama ao sangue de Jesus, quando você usa de autoridade e expulsa o mal da tua casa, da tua vida, você está usando da autoridade que te foi dada pelo Senhor. A autoridade que te foi conquistada pelo Senhor. Então você pode sim, no dia de hoje, que nós vamos clamar esconjuração da primeira praga, você vai ordenar que todo olhar maligno, inveja, ciúme, bocas maldosas que falaram contra você, pessoas que estão de olho mesmo para te passar a perna, pessoas hostis que estão acampadas ao nosso redor, vão ter que bater em retirada. Da tua vida, da vida dos teus filhos, da tua casa, meu filho, minha filha, hoje é uma noite muito importante, por isso eu insisto, compartilha muito. Porque existem muitas casas que, primeiro, não estão marcando as suas portas com o sangue de Cristo. E esse anjo mau está passando, a inveja está matando, o ciúme está destruindo casas, famílias, trabalhos, empregos, dons. Nós precisamos suplicar que este mal, que estejamos selados, protegidos, blindados contra esse terrível mal que são as más línguas, os maus olhares. E além disso, existem os demônios espiões, aqueles que ficam esperando uma falha nossa para entrar. Mas quando você clama o sangue de Jesus, seja os infernos, os demônios espiões, sejam homens e mulheres que estão com o coração mau voltado para você, com olhares ruins para você e sua casa, estes serão exterminados da tua presença. Deus vai dar um jeito, conforme você for clamando, que essas pessoas batam em retirada da sua vida, meu filho. Batam em retirada da sua casa, meu filho. Por isso é muito importante, primeiro, você entender. Ser da linhagem de Cristo é receber toda a graça de Cristo. Toda a graça, toda a proteção, toda a honra, toda a herança de Cristo. Segundo, clamar o sangue de Jesus, mesmo que eu tenha pecado, porque os tenho. Aqueles que eu ainda não reconheço, aqueles que eu ainda não enxerguei, aqueles que eu ainda não confessei, mas pela minha dedicação, pelo meu clamor ao preciosíssimo sangue, o meu desejo de ser melhor, o sangue de Cristo já me lava, me perdoa e me protege. E vai trabalhar em mim para que eu enxergue esse pecado e o largue. Mas ele não deixa o demônio tomar posse da nossa vida, abrir brechas para que o mal entre. E terceiro ponto, meu filho, minha filha, quando você clama o sangue de Cristo para que essa praga não bata na sua casa, não chegue até a sua casa, você está ordenando que este mal que circunda você se afaste. Perceba que é muito forte, então, clamarmos. E aqui por último, se em algum momento você pensou que Deus te castigou por algum pecado teu, meu filho, entenda, Deus não castiga. Se em algum momento você pensou, foi Deus que enviou essa praga para minha vida, para minha casa, entenda, isso não é verdade. A gente precisa entender melhor a Bíblia. Foi o pecado que endureceu o coração do faraó e não Deus. Deus é um Deus de amor. E se você sofreu algo, se você passou por algo, saiba que Deus, Ele está lutando a teu favor. E Ele vai levantar quem quer que seja para ir ao teu encontro, para lutar contigo. Não importa o tempo que demore. Moisés cresceu, viveu, mas Deus fez com que ele entrasse e libertasse e tirasse aquele povo do sofrimento. Não importa quanto tempo dure, Deus é um Deus de justiça e é um Deus de misericórdia. Ele está lutando em teu favor.
Saiba disso. Ele está lutando, ele está ao lado de você e da tua casa. E esta situação que parece que a justiça do mundo não resolve, esta situação que parece que o outro que errou é que ficou como certo na história. Acalma teu coração, Deus está vendo tudo. Deus vê. E Deus está trabalhando. Por isso, nessa hora, entre forte nessa oração. Entre forte. Primeiramente, pedindo perdão pelos seus pecados. Entra nessa campanha pedindo perdão pelos teus pecados, limpando a tua casa, limpando o teu coração, para que você entre preparado para vencer essa guerra e proteja definitivamente a tua casa. Segundo, com a autoridade de Cristo, nós vamos fazer essa oração da esconjuração das pragas, para que todo o mal bata em retirada. Todo olhar de inveja, ciúme, todo olhar hostil, bata em retirada. Toda tibieza do nosso coração, que significa frieza, bata em retirada. Aonde há o sangue de Cristo, é sangue e fogo. São corações incendiados, envolvidos, inflamados. Não queira menos que o mal bata em retirada da tua vida. E se você não viu Vitória de hoje, vai lá, porque eu já fiz desde de manhã a oração contra todo o mal. Reza já essa oração hoje também. Salva no teu telefone para você rezar no dia de amanhã e no dia de amanhã e no dia de amanhã. Não deixe de usar da autoridade que te foi concedida. E o mal tem que bater em retirada. Vamos rezar, meus filhos, com toda a fé, com todo o coração, com toda a força.